dia a todos. Eu gostaria de começar essa nossa conversa a partir do que diz o capítulo 3 das diretrizes. Isso significa que nesse momento a abordagem deste capítulo está voltada à cartografia cadastral. Eu me chamo Francisco Oliveira e essa apresentação está caracterizada no slide 1. Vamos iniciar então a partir do slide 2, em que ele faz referência às diretrizes do Ministério das Cidades, através da portaria 511 de 2009. No slide 2 vocês têm a referência de onde podem baixar o texto na íntegra das diretrizes, né? Nesse momento a gente vai única e exclusivamente fazer um comentário sobre o capítulo 3. Entretanto, para dar início a essa conversa, eu achei interessante e também importante fazer uma amarração com o que diz o artigo 7º. Esse artigo está caracterizado no capítulo 2. Entretanto, ele se constitui na definição do que compõe o cadastro territorial multifinalitário. Se nós fizermos uma leitura na íntegra do que diz o artigo 7º, fica bem claro que essa composição do cadastro ela é definida por 3 objetos. O primeiro são os arquivos de documentos originais de levantamento cadastral de campo, ou seja, os croquis. E esses croquis são considerados documentos. Percebam que a palavra documento ela passa longe de ser única e exclusivamente um papel qualquer que faz um levantamento das características do local do levantamento, mas sim são os originais que o técnico, a pessoa que está fazendo o levantamento, tem a visão naquele momento. Naquela ação de executar o levantamento, responsabilidade de definição de todas as feições e a caracterização através do croquis fica na responsabilidade desse profissional. O segundo elemento ele é definido pelos dados literais, ou seja, os dados alfanuméricos que são referentes às parcelas cadastrais e que vão descrever de fato a localização, o proprietário, enfim, os elementos descritivos e que incorporam, que somam junto com o elemento gráfico, que é o croquis, e os dois se estruturam muito na caracterização, na representação da parcela cadastral. Por fim, a gente tem então que todo o cadastro, e ele sendo definido como um sistema que executa o levantamento e a caracterização das parcelas territoriais, das parcelas cadastrais, a junção de todas essas parcelas, elas vão ser incorporadas num único documento. E esse documento nada mais é do que a carta cadastral. Pois bem, a gente tem representado, ou melhor, definido, segundo Blachut, o que seriam os nossos croquis. E aí ele faz a seguinte menção: os croquis de medição descrevem as posições relativas dos pontos levantados e detalhes do terreno, complementados por valores numéricos de medições, nomes, números e outras informações de forma descritiva e simbólica, a fim de constituí-lo em um documento completo de levantamento. Pois bem, então o meu croquis ele deve, de uma forma
bastante abrangente, representar a área de entorno e, no contexto de detalhe, com uma simbologia própria, fazer a representação da parcela territorial. O que nos falta, e muito, é uma sistematização de como deve ser feito essa representação dos elementos, das feições gráficas, que vão detalhar a parcela territorial. Hoje, o que na prática se executa é que cada profissional, uma vez indo a campo, ele executa o levantamento e faz a representação gráfica na forma como melhor lhe convém, ou ainda conforme o conhecimento prévio que ele detém. Isso significa que as simbologias quanto à hierarquia na rede de referência que ele está tomando para fazer a amarração dessa parcela territorial, a orientação do norte, a representação de muro, cerca, de limites de propriedades, a representação de uma série de feições gráficas não está sistematizada ou ainda pautada numa norma. E isso é complicado, porque se cada profissional executa esse levantamento, essa representação, na forma como melhor lhe convém, por fim, nós vamos ter um grande imbróglio de representação gráfica. Apesar de existir uma legenda que possa representar ou que possa discriminar exatamente o que está acontecendo, ainda é confuso. Ainda nos falta um guia que oriente exatamente esse técnico a como fazer esse levantamento. Bom, uma vez que esse croquis foi executado a campo, ele vai a gabinete. E aí Blachute continua. No gabinete, o croquis é usado para traçar as cartas cadastrais e confeccionar os documentos de levantamento. Todas as informações devem ser assinaladas no croquis com a maior clareza possível, pois são informações permanentes que, no caso de levantamentos relativos à propriedade, podem também ter significado legal. E vejam, então, mais uma vez, o grau de importância desse croquis pela sua condição de uso no contexto legal. Nós temos um exemplo de um croquis que foi executado, e aí essa referência é uma referência alemã. Percebo que eu tenho representado uma série de traços, uma série de símbolos. Cada traço desse tem uma significância. Cada símbolo também caracteriza um procedimento de amarração, um procedimento de hierarquia entre os pontos que foram levantados ou que foram discriminados na medição de distância. E qualquer profissional habilitado na área que tenha um conhecimento mínimo da parte cadastral de levantamento consegue reconhecer e entender, fazer a leitura desse croquis com uma grande precisão. E aí a gente tem então que os originais de levantamento cadastral de campo, ou seja, o croquis de medição e a caderneta de campo, são os documentos mais importantes de todo o trabalho de cadastro imobiliário, já que este é baseado em medições. Cada traço e cada símbolo no croquis tem um significado único e específico, e o técnico do cadastro deve saber reconhecer. Eu faço uma representação dos dados literais da forma como acontece em N situações. Na escritura, em várias escrituras, a descrição do objeto ela é bastante superficial. É representada através de uma descrição do endereço, mas pouco faz referência à descrição específica das coordenadas desse objeto, que efetivamente vão caracterizar e discriminar. A atual Lei dos Registros Públicos, ou seja, a Lei número 6.015 de 73, no seu artigo 176,
Inciso 2, parágrafo 3º, estabelece que a descrição do imóvel na matrícula deverá ser feita mediante indicação de suas características e confrontações. Localização, área e denominação, se rural ou logradouro, e número, se urbano, e sua designação cadastral, se houver. A exigência de planta é feita no caso do registro de loteamentos, desmembramentos, dentre outros casos, quando as mesmas ficam arquivadas no cartório de registro de imóveis. Percebam que em momento algum é mencionado nessa lei a necessidade da representação desse objeto na forma de coordenadas que o descrevam. Uma vez que essa demanda, essa demanda por coordenadas não é representada, a gente sente uma série de dificuldades na identificação desse objeto, que no caso é a parcela territorial. Eu tenho bem representado ali uma carta cadastral. Esse site que está apresentado abaixo dessa figura, e que é o Cadastral Template, ele é um site, um endereço que está configurado dentro do site da FIG, da Federação Internacional dos Geômetros, e que descreve a situação dos cadastros em uma série de países pelo mundo. Foi feito um levantamento da situação dos cadastros nesses países e, tão logo houve a descrição, responderam esses questionários, foi feito uma formatação dessas informações e disponibilizada nesse site. E aí então, para quem tiver mais algum interesse, pode procurar e verificar exatamente qual é a situação de N países na sua caracterização cadastral. Eu faço novamente um resgate da definição de parcela territorial ou ainda da representação gráfica de uma parcela cadastral. Por que isso é importante? Porque se nós estamos falando na condição da cartografia cadastral, e a cartografia cadastral vai representar a menor unidade do cadastro, que nesse caso é a parcela, a gente precisa ter extremamente claro qual é o objeto que deve ser mapeado. Se eu não tenho clareza em como se define ou caracteriza a parcela cadastral, obviamente eu também vou ter dificuldade em identificar ou ainda representar e fazer esse mapeamento. Na figura eu tenho então, numa condição fictícia, a representação de uma série de situações em que são descritas as parcelas territoriais. O número 1, ele descreve uma parcela original remanescente, porque eu tinha um lote, um terreno todo, e que foi cortado por uma estrada. E um dos lados, a partir do recorte dessa estrada, ele passa a ser remanescente, portanto, uma parcela. Porque a própria estrada, ela é uma segunda parcela. E aí o número 2 define exatamente a estrada como sendo uma parcela territorial. No número 3, eu tenho uma parcela correspondente ao contrato de usufruto. No número 4, a parcela original. No número 5, uma parcela correspondente à área de preservação ambiental. No número 6, uma parcela correspondente a uma servidão. No número 7, uma parcela correspondente ao terreno de marinha. Pois bem, o levantamento cadastral tem como objetivo determinar os limites das parcelas territoriais, sejam elas públicas ou privadas, com uma precisão adequada. E essa precisão ainda precisa ser definida para a área urbana. Para a área rural, nós temos já, pela Lei 10.267, definido e ajustado e orientado para os técnicos que executam o levantamento, em que a precisão deve não ultrapassar
50 centímetros na medição dos vértices deste polígono que caracteriza a parcela de interesse. Para a área urbana, ainda não foi definido absolutamente nada, até porque não existe uma lei do cadastro urbano. Na situação rural existe a lei, e no urbano ainda se discute como isso deve ser implementado. Bom, de qualquer forma, com a minha preocupação na representação, na medição da parcela territorial, eu preciso então usar de uma série de procedimentos para fazer esse levantamento. E essa determinação compreende então, primeiro, a definição da parcela. Qual é exatamente a parcela minha de interesse para esse levantamento? Fazer a identificação, fazer uma demarcação, medir e representar os limites, de modo que a parcela seja caracterizada na sua condição de alteração, né? Isso é importante para que se atualizem os dados cadastrais. A gente tem a forma ou uma aproximação de como deve ser essa caracterização para o levantamento dos limites das parcelas cadastrais. A descrição, então, definir os limites legais da parcela, que nem sempre coincide com os limites físicos delimitados pela ocupação, e é importante que se tenha essa coincidência, ou pelo menos que eu tenha clareza de qual é o limite legal daquela minha parcela de interesse e qual é o limite real, qual é o limite físico que se apresenta naquele momento aquela parcela territorial. A caracterização nessas duas situações para o meu sistema cadastral na área urbana é importante para a gente saber exatamente como se dá a evolução, qual é a dinâmica das parcelas territoriais dentro da área minha de interesse, dentro da área urbana. A identificação, então, identificar no campo os limites legais da parcela, né, saber exatamente pelo documento oficial, nesse caso, uma escritura, saber identificar quais são esses limites que estão estipulados na escritura e como esses limites podem ser identificados ou materializados a campo. A demarcação, então, nada mais é do que a materialização dos limites legais da parcela em campo. A medição, realizar então as medições dos limites legais, obedecendo às especificações técnicas exigidas. Perceba que nesse caso nós somos ainda bastante frágil nessa especificação técnica de como deve ser amarrado esse levantamento, qual é a precisão que deve se ter, qual é a forma de representar graficamente a parcela territorial, enfim, ainda temos que evoluir bastante nesse contexto. A representação gráfica, ela se caracteriza em escala apropriada, e aí então, para uma situação em que um cadastro já esteja mais evoluído, vamos tomar como base o cadastro alemão, todas essas premissas de como fazer a representação, tipo de traço, a escala, a forma dos símbolos e o que cada símbolo significa, já está todo ele estipulado há anos a partir de um guia técnico, de uma norma técnica que orienta o profissional do levantamento. No caso de realocação, estabelecer os limites perdidos ou danificados e então colocar novos limites para que eles sejam visíveis. No caso de resolução de disputas, resolver as disputas de limites fazendo essa caracterização frente ao documento legal, identificando na situação real onde se encontram esses limites. Para o caso de cálculo de áreas ou outras grandezas, considerando os limites legais das parcelas, fica fácil uma vez que eu tenha isso bem estabelecido e bem definido, bem produzido dentro de uma carta cadastral.
A amarração técnica, ela se dá no contexto em que os limites legais, né, da parcela estão medidos de forma que eles sejam reproduzidos por coordenadas e essas coordenadas estejam atribuídos a um sistema de referência oficial nacional. A partir daí, então, eu tenho uma caracterização, uma amarração técnica bem definida dessa minha parcela de interesse. A gente, então, encontra o artigo 10º, e esse artigo ele é o primeiro artigo que contempla o capítulo 3. Nele está descrito claramente que o levantamento cadastral para identificação geométrica das parcelas territoriais deve ser referenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro. É óbvio que isso deve acontecer. Se cada profissional executa o levantamento de uma parcela de uma parcela cadastral, ou mesmo de qualquer área de interesse, e esses levantamentos não são referenciados a um único sistema geodésico, a confusão que se vai ter no final é muito grande. Eu vou ter uma série de documentos cartográficos que eles não vão conversar entre si. A partir do momento que seja estabelecido um critério para esse levantamento e que seja normatizado a forma como ele deva ser executado, a continuidade dos mapeamentos ela é clara, ela é bem definida. E, particularmente, o início desse processo ele se dá tomando como referência o Sistema Geodésico Oficial Nacional, né? O Brasil tem o seu Sistema Geodésico Oficial estabelecido e o artigo 10 faz menção a essa necessidade. Qualquer levantamento deve obrigatoriamente estar amarrado ao Sistema Geodésico Brasileiro. Bom, ele faz uma menção, ele traz um exemplo de uma parcela que foi descrita e que apresenta uma fragilidade muito grande. Lendo o texto, a gente vai perceber isso. Olha, um terreno designado pelo lote 42 na quadra G do loteamento Rio das Pedras, com área de 450 metros quadrados, com as seguintes medidas e confrontações. De frente, medindo 15 metros, com a rua 3, de fundos, medindo 15 metros, com o loteamento Ilha do Sul, na lateral direita, medindo 30 metros, com o lote 41, e na lateral esquerda, medindo 30 metros, com o lote 43. Percebam vocês que a descrição dessa parcela territorial ela não está pautada num conjunto de coordenadas. Ela está pautada numa situação muito local. E ela não garante, para mim, essa porção de terra em que eu sou proprietário. Se efetivamente eu comprei esse terreno e eu tenho uma escritura, e nessa escritura, que é o elemento oficial que me garante o direito de propriedade, está representado, está descrito essa área, essa porção de terra em que eu sou dono, na forma como a gente acabou de ler, basicamente ele não diz nada. Se a gente tomar como exemplo a situação em que eu pegue essa descrição e apresente para um amigo meu que mora fora do país, digamos nos Estados Unidos, e peça para ele identificar exatamente onde se encontra essa parcela, essa minha área em que eu tenho domínio, em que eu sou dono, e não apresente mais nenhuma informação para ele. Nesse caso, e com essas descrições, ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Ele não vai identificar ou achar exatamente onde se encontra o lote 42. Eu tenho uma nova situação de descrição, um novo exemplo,
e ele caracteriza-se da seguinte forma. Bom, partindo-se do marco E1, segue-se por uma linha seca ao rumo de 58 graus e 59 minutos, sudeste, e distância de 144,18 metros, dividindo com o prolongamento da rua Rio Bonito até encontrar o marco E2. Daí segue-se por uma linha seca ao rumo de 48 graus e 0 minutos, nordeste, e distância de 304,40 metros. Pois bem, primeiro eu tenho que ter os marcos E1 e E2. Se esses marcos não existirem, eu não sei exatamente de onde sair ou como sair. E mais uma vez eu passo por uma fragilidade muito grande. Eu tenho ângulos e distâncias, mas eles estão amarrados a pontos, a marcos quaisquer que foi definido num sistema muito local por esse profissional ou por esse grupo de pessoas, e que ele não está caracterizado a um sistema global. Então, mais uma vez, essa parcela fica muito mal representada somente por essa definição, por esse conjunto de dados que se apresenta nessa descrição. Outro exemplo caracteriza um terreno localizado na rua Ernesto José, quadra 15, lote 18, com a seguinte descrição. Inicia-se o perímetro da área junto ao ponto P1, e aí o P1 apresenta as coordenadas do TM, ele me dá quais são as coordenadas, e me diz qual é o azimute e a distância, confrontando com a rua 5. E a partir daí continua a descrição, caracterizando outro conjunto de coordenadas do TM, com ângulos e distâncias. Nessa situação, essa parcela está bem representada. Ela tem coordenadas e uma definição interessante que caracteriza e que de fato me permite reproduzir exatamente aonde ela se encontra. A gente tem um exemplo de uma descrição de uma parcela cadastral por coordenadas, e ainda os elementos que devem compor um mapa cadastral, né? Isso é o que a gente encontra dentro dos países em que o cadastro já está sistematizado, já tem tempo de execução. Eu tenho as informações referentes então ao uso da terra. Eu tenho uma simbologia característica para o ponto de controle. Percebam que é um triângulo e que se diferencia dos outros pontos na forma de bolinha, né? E essas bolinhas são os pontos limites que são identificados para as parcelas, nesse caso, ou limites entre áreas, entre duas parcelas, entre duas feições de interesse. As linhas que são os próprios limites, né, definidores. Eu tenho uma simbologia para edificação e percebo que ela é achurada com uma cor distinta, e eu tenho o número da parcela, o valor numérico inequívoco que descreve exatamente a parcela territorial. Eu tenho as seguintes figuras, né? Se eu preciso referenciar o sistema geodésico brasileiro, esse sistema geodésico brasileiro precisa ser caracterizado através de marcos de referência que sejam visíveis, que sejam de fácil identificação e diferenciados, representados no terreno, no espaço, para que o profissional possa achá-los e tomar como ponto de partida o seu procedimento de medida. Aí eu tenho 3 exemplos, 3 fotografias. A primeira fotografia, na forma de pirâmide, é um marco próximo às cataratas em Foz do Iguaçu. O segundo é um marco
essa foto foi tirada na Austrália, em Sydney, e o terceiro é um marco que foi tirado nos Estados Unidos, uma fotografia dos Estados Unidos. Então eu tenho continentes distintos e todo mundo usa o mesmo procedimento. E isso passa a ser importante porque a gente precisa adquirir os bons exemplos. Para que o cadastro territorial cumpra sua função multifinalitária, é necessário que a determinação desses limites seja realizada com base num sistema de referência único, pois apenas assim é possível integrar levantamentos realizados por diversos setores da prefeitura ou de outras instituições. Se eu tenho uma rede fechada, amarrada, bonitinha, bem estabelecida, de fácil acesso e reconhecimento para todos, fica muito mais fácil a identificação e a sistematização dos levantamentos, não só pelos técnicos interessados, pelos profissionais da área de cadastro de uma prefeitura, mas também pelos profissionais da área de medição de tantas outras, de tantos outros institutos, órgãos, empresas, enfim, todo mundo vai utilizar o procedimento de medição amarrado a um único ponto de partida conhecido. Isso é extremamente importante.